chamado, um livro de 1950, de um matemático inglês que chama G.A. Hardy, que chama Em Defesa de um Matemático, em que ele fala do poder criativo da matemática. Aí eu falei, eu quero montar esse livro. Como eu era ator ainda, mas eu tinha esse desejo, eu falei, eu acho que esse livro tem alguma coisa interessante. E comecei a pesquisar, chamei as pessoas e comecei a montar o Cachorro Morto com essas 3 referências. O Daniel Tammet, que é um autista, ele é um autista matemático, ele consegue fazer contas mirabolantes em questão de segundos, ele é mais rápido que uma calculadora, porque ele vê os números como paisagens. Ele fala que cada número, ele não faz a conta, ele diz, quando ele descreve o processo mental dele, ele diz que ele vê os números como paisagens. Então, se ele pega uma paisagem e junta a outra paisagem, ele consegue formar uma terceira paisagem, que é um número, que é esse número que a gente demora para fazer essa conta. Enfim, comecei a fazer isso, e aí o princípio fundamental foi a minha primeira direção de teatro, assim, fora o que eu já feito na escola já. A gente começou a estudar matemática dentro da sala de ensaio. Então eu comecei a pensar como a gente podia usar a matemática como um mote criativo. Então a gente começou desde o mais básico, que era desde quais são as possíveis partições de um número. Por exemplo, o 5, que eu tinha 5 atores. Que são os 5 atores que permanecem. Mentira, alguns deles permanecem, a maioria deles permanece até hoje, só um que não. Eu tinha 5 atores em cena, na sala de ensaio. Então, quais são as possibilidades de dividir o número 5? Então, a gente podia dividir 5, 1, 1, 1, 1, 1. A gente podia dividir 2, 2, 1. Podia dividir 3, 2. Podia dividir 2, 2, 1. 1, 2, 1, 1. As várias possibilidades de dividir. E isso ia criando divisões no espaço. A gente fazia isso no corpo do ator, na movimentação dentro desse espaço, que era a sala de ensaio, como a gente podia propor essas divisões numéricas. Outro exercício, por exemplo, que a gente fazia, a gente tinha a possibilidade de fazer, por exemplo, aqui, a gente está aqui. Então escolhe 2 pessoas em segredo, aleatoriamente, para você formar um triângulo equilátero com essas pessoas. Então, ok, eu escolhi você e escolhi o André. Então, para formar um triângulo equilátero, teoricamente, eu tenho que ficar aqui, certo? Mais ou menos aqui. Só que você escolheu outras 2 pessoas. Então, para você formar o triângulo equilátero, você vai ter que sair do seu lugar. E o André também, que escolheu outras 2 pessoas, vai ter que sair do lugar também. Quando eles saem, eu tenho que sair também. Isso gerava um movimento infinito em sala de ensaio. Então, gerava um movimento constante o tempo todo, e isso já era coreográfico. Então, não tinha uma coreografia, mas tinha um procedimento matemático que determinava que os atores não parassem de se movimentar se eles seguissem a regra matemática. Isso e vários exercícios. O que era interessante era que, por exemplo, esse exercício do triângulo equilátero, depois de um tempo, você reconhecia um padrão. Então, depois de determinado momento, você via que os atores faziam sempre o mesmo percurso. Então, se vocês assistirem o Cachorro Morto, vocês vão ver que todo o desenho do Cachorro Morto é um quadrado, mas todo o desenho ele é matemático, de coisas então, 2 estão aqui, 3 estão aqui, formam um triângulo com esse, formam um triângulo com esse, enfim, toda a movimentação ela é matemática. É o festival!